Olá, eu sou Isabela Rodrigues, terapeuta de emagrecimento comportamental, embaixadora do Instituto Emagrece, que é o primeiro instituto de emagrecimento comportamental do país. E eu tenho muito prazer, muita alegria de conversar hoje um pouco do que se trata emagrecimento comportamental, o meu programa de emagrecimento, que é o Mente Magra, né? O que significa isso, todo esse movimento. E é um prazer estar aqui com todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 47 anos, especialista em emagrecimento comportamental. E o que acontece? Como todos, teve um boom aí, um momento em que eu estava acima do peso e aos 40 anos eu acreditava que talvez fosse o meu metabolismo lento ou talvez a minha tireoide desregulada, já que eu tenho problema de tireoide desde os meus 20 anos. Mas qual foi minha surpresa? Não foi nada disso. Então, eu que já atuava na área de terapeuta vibracional, comecei a estudar o que poderia estar acontecendo comigo. E todo esse estudo de aprofundamento para saber o que estava acontecendo comigo, é que surgiu então o Mente Magra, que eu acredito que hoje emagrecimento a gente tem que ver como um todo, a parte da mente, a parte do corpo e energia. Então, Mente Magra, ele foi desenvolvido aí prestando atenção em que cada pessoa possui um perfil de emagrecimento. Então, ali eu vou respeitar o biotipo físico, eu vou respeitar o ambiente, a comida, eu vou respeitar o estilo de vida, o comportamento e as emoções. Então, aí surgiu o Mente Magra. E como que começou isso, né, Isa? As minhas formações, hoje eu sou analista de destaque Slim Profile, que é desse Instituto de Emagrecimento Comportamental, sou terapeuta de emagrecimento comportamental, neuroterapeuta em neurobótica, especializada aí pela Hertz Academy, especialista em visualização holográfica, sou analista comportamental de obeso também, pelo Instituto Salvar Vidas, terapeuta do inconsciente, neuroterapeuta Hertz, também especialista em desprogramação de crenças aí pela Hertz Academy, terapeuta Hertz em formação, que é a minha última especialidade aí, que eu estou em formação, terapeuta de frequência vibracional e emocional, terapeuta de holococriação da realidade, reprogramadora mental e vibracional, harmonizadora vibracional, practitioner em PNL e coautora aí do livro Mulheres Diamantes, Vivendo o Seu Propósito. Então, tudo isso eu tenho muita alegria, muita satisfação e realmente conseguir resultado com os meus clientes, com os meus pacientes, através de todo esse entendimento do emagrecimento comportamental. E o que acontece? Como usar o seu perfil de emagrecimento e a terapia comportamental para emagrecer? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando a gente vai pensar em emagrecimento, acho que todo mundo, todos nós, em algum momento, a gente foi fazer a seguinte questão. Eu vou procurar ver aonde está a minha falha. Vou procurar uma nutricionista, vou procurar uma academia e vou me exercitar. E o que é esse Slim Profile? O Slim Profile é uma marca patenteada também do nosso processo de emagrecimento comportamental, que é quando a gente aprende a ler as camadas do corpo, da mente, da energia, para a gente descobrir como que as pessoas funcionam, quais os traumas que elas carregam e por que dessa dificuldade de alcançar um objetivo para emagrecimento e saúde. Então, esse objetivo, esse teste, ele é feito dentro do emagrecimento comportamental. Isa, mas tá bom, não entendi nada. Peraí, calma, vamos lá, né? Olha essa figura que interessante. Iceberg do emagrecimento. Como eu falei agora há pouco. Quando a gente vai procurar um método, uma solução. Por quê? Porque, gente, é mais fácil eu ir no externo.
É mais fácil eu falar assim, ó, se eu fizer tudo certinho aqui, em relação a peso, dieta, macro, suplementação, cálculo, calorias, percentual de gordura, rótulo, aí eu vou seguir e vou emagrecer, certo? Depende. Porque o que que a gente vem observando? Isso é como a pontinha mesmo do iceberg. Eu só consigo ver aqui em cima, aonde o meu cliente, o meu paciente fala. E é esse discurso que muitas vezes ele vai no médico, ele vai na Nutri, ele vai no nutrólogo, e ele fala: ai, mas eu não consigo seguir. Ai, tá tão difícil. E muitas vezes as pessoas são mal interpretadas. Por quê? Ah, é porque falta de vontade. Ah, porque se você quisesse mesmo, você faria. Será que é tão simples assim? Será por que não se consegue? Então, que o emagrecimento comportamental, ele tem um outro olhar. Qual que é esse olhar? Para essa parte que ninguém aqui olha, né? Que é a parte do quê? Que é a parte da minha emoção, as minhas emoções, o meu dia a dia. E no momento que pega ali uma dieta, porque dieta, gente, dieta é o quê? É uma folha de papel, certo? Prescrita por um profissional. Mas quem ali na dieta, a dieta vai olhar e vai me analisar todos esses pontos aqui. A dieta ela traz essa prescrição? Ou a dieta convencional, ela só vai trazer o aspecto que eu tenho aqui, na ponta do iceberg. E todas essas questões aqui, eu tenho desde TPM, histórico de dietas, mídia, emoções, estresse, crenças limitantes, relação com o corpo, ansiedade, fome emocional, né? Humor, autoimagem, dificuldades do dia a dia, cansaço, prazer em comer, não é? A dieta ela traz uma solução para isso? Nós vemos só a parte do papel. Nós não vemos ali o que é dieta, como lidar com as minhas emoções. E aí é muito fácil, um número cada vez maior, as pessoas falam: ah, sabe o que é? É porque eu sou muito ansiosa. Ah, sabe o que é? É porque eu não tenho força de vontade. Ah, porque eu já tenho mais de 40 anos. Ah, porque eu tenho problema de tireoide. Ah, porque eu tive filhos. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu tenho depressão. E essa fala, ela tem sido cada vez mais comum. E como é que nós vamos fazer para tratar esses pacientes, esses clientes, para tirá-los dessa bolha que eles estão ali e entender por que para grande parte das pessoas que vão buscar um processo de emagrecimento comportamental, isso não funciona. Ó, a modinha agora é a questão do Ozempic. Claro que eu não estou aqui falando que as pessoas elas devem abandonar tudo que foi prescrito pelo profissional que atendeu, nada disso, gente. Aqui nós vamos esclarecer. O grande problema é que as pessoas estão utilizando soluções rápidas sem tratar a causa. O fato de eu ter engordado, de eu ter tido sobrepeso, de eu estar obeso, obesidade é uma doença. O que causou aquela doença? É isso que o emagrecimento comportamental vai lidar. Quando eu procuro uma solução rápida, eu vou, agora vou tomar essa injeção. Claro que tem os casos, né? Tem casos específicos, o medicamento ele precisa ser utilizado sim, com orientação de profissionais responsáveis, qualificados, não é? Mas a gente vê uma grande maioria das pessoas que, vou lá e vou usar. Só que o problema fica na mesma questão da bariátrica. Eu faço um procedimento e depois por que as pessoas engordam? Porque eu só estou tratando a consequência. Consequência de eu não ter conseguido seguir uma dieta, vou engordar, vou
estar na obesidade? Consequência de eu não ter conseguido seguir o planejamento da Nutri. Isso são consequências. E o que que acontece? Gente, ó, obesidade deve atingir quase 30% dos adultos no Brasil em 2030. Isso é um dado alarmante. Isso, a mídia, ela coloca assim, muito pouco, uma coisa assim, quase, eu coloco no momento que eu estou numa campanha, e o impacto disso, não só na sociedade, nos planos de saúde, na saúde pública. Então, quantas pessoas estão na fila do SUS por conta de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, outros problemas de saúde relacionados com obesidade. Então, existe sim um fator que nós devemos preocupar, que é algo que não está sendo visto ainda por grande parte, né, da sociedade, né? Existe toda uma indústria que fomenta tratar da obesidade como se não fosse doença. Então, o que que acontece? Agora surgiu o movimento do eu preciso me aceitar. Uma questão muito séria. Eu preciso sim, eu preciso me amar, eu preciso aceitar a minha história. Eu fui até o ponto X. Ou, eu tive vários processos de emagrecimento, Isa, de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, e aquilo ali não foi. Estou aqui acima do peso, 20 quilos, não aguento mais. Ok, isso é a gente se aceitar. Aceitar que nós temos as nossas imperfeições, mas não como uma forma de eu aceitar doença. Gente, nós estamos romantizando obesidade. E dependendo de onde se fala isso, você é até cancelado, não é assim? Então a questão é, eu preciso sim, eu preciso me amar, mas eu preciso entender o que eu quero para mim, eu quero a minha saúde. E é isso que o emagrecimento comportamental, ele vai tratar o paciente como um todo. Eu não vou olhar só a questão da gordura. É muito mais do que emagrecer. Eu entender a causa que levou o paciente, mas não a causa de essa parte só externa, de comer, de não ter força de vontade, como as pessoas falam, de não ir à academia, de não ter tempo, de estar mais velha. Não, claro que não. Para a gente parar de ter notícias como essas. Por quê? É cada vez mais comum eu ficar colocando uma aceitação em algo que eu não estou enxergando lá na frente. E para quem sofre de obesidade, às vezes é tão dolorido todo aquele processo que a pessoa fez, que nós precisamos respeitar, que é mais fácil eu falar para as pessoas que eu estou bem, que eu não preciso emagrecer, só que o fator saúde, ele tem que ser visto em primeiro lugar sempre. E como é que foi, né, a sociedade foi se desenvolvendo? Né? O que estão dando para os filhos? Amor. Então, também um número cada vez maior de crianças acima do peso. Então, como que é uma geração hoje, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, profissionais variados, dietas, medicação, tem a parte estética, e será que está faltando alguma coisa? E é isso que nós vamos falar hoje de emagrecimento comportamental. O que será que as crianças, ou o que será que esse adulto hoje, que está obeso, acima do peso, que enfrenta uma questão há anos, o que será que aconteceu com ele? E é sobre isso. E um pouco aqui, como surgiu essa ideia, né, Isa? Porque hoje o Instituto de Emagrecimento Comportamental Brasileiro, o Emagrece, nós já estamos aí, são 10 anos de história,
do Instituto, que foi formado recentemente, mas a história de emagrecimento comportamental surgiu com essa forma, essa ideia de como eu vou falar aqui hoje com vocês, porque nós tínhamos Freud, que ele é o pai da psicanálise, não é isso? Como que foi? Ele estudou o quê? O que o paciente fala. Então, como que é essa questão da análise do perfil de emagrecimento? O que o paciente fala. E Freud tinha um aluno muito dedicado, que era o William Reich. Então, ele não concordava que só a questão do que o paciente fala é responsável por solucionar traumas. Então, ele foi e teve um olhar para uma nova abordagem. Então, o que ele fez? Ele criou toda uma ideia de análise do caráter, que é como o paciente fala. Então, ele já teve um outro olhar. E daí, o que acontece? Como o paciente fala? Lembra do que nós falamos aqui do iceberg? Mas olha só, o contato com o paciente, como ele se expressa, a forma do corpo. Então, é aquela história de vida no corpo. Então, qual que foi o objetivo do estudo dele na análise de caráter? Era identificar traumas, entender como o paciente, como ele funciona. E ele descobriu o seguinte: eu tenho 7% que é meu conteúdo verbal, 38% vocal, o que eu falo, e 55% não verbal. E aí que está tudo que vem por trás do emagrecimento comportamental. Eu tenho gestos, expressões faciais, postura. E aí, Reich, ele foi brilhante, porque foi a primeira vez em que se criou um olhar diferenciado para o corpo. Porque a pessoa fala uma coisa, não é assim? Mas o corpo dela expressa outra coisa. Então, o que será? Será que esse corpo estava expressando traumas sofridos? Então, foi essa a análise, né? Na psicanálise de Freud, nós temos o que? Na análise de caráter de Reich, o como. E é o seguinte, o que nós falamos acaba sendo mentira. A pessoa faz o quê? Ó, eu quero emagrecer, eu vou fazer de tudo, eu tô pronta, segunda-feira eu começo a dieta, esse mês vai ser a última vez. Só que ele fala, mas o porquê ele não age? Não é assim? Por que eu tenho aquele iceberg, onde eu tenho uma parte externa e eu tenho um monte de emoções, sentimentos, traumas? O que fica no meu inconsciente que está ali impedindo de eu chegar no meu processo de emagrecimento? Então, surgiram os estudos que foram se aperfeiçoando ao longo dos anos até chegar a essa forma atual, que é a forma que é apresentada, de emagrecimento comportamental, que também é uma expressão que foi patenteada, registrada também. Então, muito legal de todo esse estudo que surgiu no Instituto Emagrece. Então, nós vamos falar aqui que, olha, existem formas de corpo das pessoas. E essa forma de corpo, ela não é só a expressão genética. Ela se formou também devido a situações que vão desde o útero até a primeira infância. E foi esse estudo de Reich que, aperfeiçoado ao longo dos anos, deu origem aqui à nossa forma de ver o emagrecimento e trabalhar. Então, o que acontece? Para Reich, se eu tenho um trauma, um conflito mal resolvido na infância, eu vou formar uma couraça muscular. E esse conflito não resolvido me torna o quê? Um adulto que vou expressar no meu corpo através dessa couraça, e aí eu vou mostrar para vocês aqui como que isso é na prática. Você entender essas couraças musculares, segundo Reich, como as pessoas passam por determinadas fases, e ele foi estudando, ó,
passei pela parte, né? Aqui só a título de curiosidade. Cada fase dessa estudada por Reich, eu passo por um determinado trauma, por exemplo, ali na infância, o meu corpo forma o quê? Uma couraça, uma proteção. Por isso que é muito comum a gente falar que a gordura, ela está ali desempenhando um papel, seja de proteção, seja de destaque ou força, para que o meu corpo possa suportar todo um trauma que eu tive em algumas dessas fases. Então, o Reich ele vai olhar desde o processo, né? Como é que ele chegou nessa forma? Através da mielinização do sistema nervoso. Então, o estudo dele foi muito profundo. E foi incrível eu saber que cada uma dessa fase eu tinha um processo de mielinização, né, no corpo aqui, que vai fornecer energia e ativação nervosa para uma determinada região do corpo e vai fazer com que aquela região vai receber um impulso nervoso e aquela seja, né, uma atividade e registrar aquele trauma naquela região do corpo, formando a couraça. Então, só por essa explicação aqui, nós já conseguimos perceber que não vamos ficar só na parte externa, não é mesmo? Não vamos ficar só investigando e falando que é força de... Ah, eu não tenho força de vontade. Não, emagrecimento comportamental vai muito além. Eu vou ver o meu indivíduo como um todo. Eu não vou só olhar a dieta isolada, um pedaço de papel. Por que que aquele pedaço de papel não está funcionando para mim? Essa que é a questão. E quando eu falo, né, isso aqui só a título mesmo de curiosidade, né, que são as fases da formação, e aqui a toda a mielinização do sistema nervoso. Volto aqui para a questão do iceberg. Eu tenho a minha mente consciente, onde eu tenho minhas percepções, os meus pensamentos. É onde eu falo que eu quero emagrecer. Mas no meu inconsciente, o que que eu tenho? Memória, fantasia, lembrança, desejos, né? Pulsões inatas, medo. E é isso. Quando eu entro num processo de emagrecimento, eu preciso levar em consideração todo esse movimento. Não tem como eu fazer uma dissociação. Então, para Reich, um trauma no adulto significa algo que eu não consegui resolver na infância e eu expresso este trauma no meu corpo. E com isso ele foi fazendo um estudo que agora foi se aperfeiçoando nos últimos anos, que deu origem à característica dos traços. Então, o que que acontece? Eu tenho esse teste que é feito em qualquer paciente, qualquer cliente meu, quando vamos começar um processo de emagrecimento, através da terapia de emagrecimento comportamental, nós usamos esse teste, o Slim Profile, que é um teste também patenteado pelo nosso instituto. Instituto esse que hoje eu sou embaixadora do instituto, então é com muita alegria que eu quero levar toda essa mensagem de esperança, de que realmente, finalmente, eu tenho algo que vai me ajudar muito a potencializar todos aqueles outros aspectos que uma dieta sozinha ou que só o remédio, só um fator isolado, eu não consigo. Então, são analisados aqui, não tem tudo, mas são mais de 20 características no traço do corpo da pessoa que são analisados. Isso aqui é uma tabela, e nós colocamos os dados aqui do paciente e ele já me dá um resultado, em que eu vou analisar mente, corpo e energia. Isso tudo está neste gráfico, para a gente analisar lá com o paciente. E aí surgem os meus primeiros traços. Nós temos 5 principais traços, e olha que interessante. Esse aqui é um perfil falso magro, que teve uma história dele de trauma desenvolvido também numa determinada fase, que eu falei que vai desde a infância
no útero da mãe até a primeira infância. Então, percebe? Então, tem mulheres que hoje elas estão 20 quilos acima do peso, mas que elas, na juventude, em algum momento da vida, foram muito magras. E vai entender o que aconteceu. Então, isso é muito mais, gente, do que eu só analisar a pontinha do iceberg. Então, olha o falso magro, né? Ele tem algumas características da cabeça, tem características dos olhos, características da boca, que foi só um exemplo, né? Porque são analisados mais de 20 características, mas olha o comportamento. Uma pessoa, gente, todos nós temos porcentagem de cada um do perfil. E é isso que é bacana. Com aquele teste que eu mostrei aqui, do Slim Profile, a gente descobre qual é a porcentagem. Qual é a porcentagem que eu tenho de cada perfil. Então, imagina que incrível. Eu descobri que o meu paciente, ele tem características do falso magro, que vão se revelar no comportamento dele. Então, ele vai pensar no processo de emagrecimento. Eu não preciso ser um corpo me expressando que eu sou magrinha para eu não ter características do meu falso magro, porque todos nós passamos por elas fases, não é assim? Então, por exemplo, aqui eu falo, né? Às vezes a pessoa está ali, é um perfil que está acima do peso, mas é uma pessoa que não gosta de se expor. Às vezes é uma pessoa que sente muito quando ignoram suas ideias. Então, tá vendo? São algumas características, gente, que eu nem estou falando de tudo, né? Estou falando do que é desfavorável e o que é favorável. Então, quando o paciente, antes de iniciar qualquer procedimento, eu preciso saber quais são os perfis de emagrecimento predominantemente naquela pessoa, porque aí sim eu vou conseguir. Então, eu tenho uma situação desfavorável, uma para o falso magro. Esse aqui é o compulsivo emocional. Então, veja quantos traços, né, nós analisamos: o formato do corpo, os olhos, a cabeça, a boca, a expressão no olhar, cintura, quadril, pernas. Imagina, fora a questão da mente e da energia. Então, eu consigo entender que, por exemplo, se esse for o percentual maior de uma pessoa, e de acordo com aquele teste, eu vou saber o quê? Qual é a dor, né? Sempre a grande sacada do Reich foi o seguinte: pensa nas pessoas que são deficientes visuais. Elas têm um trauma, elas têm uma dor, que foi o quê? Elas não enxergam, não é? E com isso, o que se desenvolveu muito? Ah, o meu auditivo, o meu tato. Então, o Reich, o que ele fez? Esse corpo vai ter uma dor formado em alguma época, desde o útero da mãe até a minha primeira infância, e essa dor não foi resolvida na infância ou ali, né, naquele primeiro momento, na criança, e eu levo isso para a vida adulta. Então, por isso que eu tenho, né, aqui, por exemplo, ó, o falso magro, ele teve uma questão lá mal resolvida com relação à rejeição. Se eu tenho um perfil falso magro numa pessoa que está obesa hoje, ela pode simplesmente não conseguir seguir uma dieta porque ela está num ambiente que todo mundo acolhe através da comida, que ela sente que para ela não ser rejeitada, ela tem que estar acima do peso. Entende a genialidade dessa questão do emagrecimento comportamental? E quando eu identifico os perfis dominantes no meu cliente, fica muito mais fácil de ajudá-lo. Por quê? Porque eu vou na causa raiz. Eu vou trabalhar nele aquela dor. Só que já sabendo que aquela dor gerou um trauma que se expressou no corpo. O falso magro, olha o que o recurso criativo, racional.
Então, pessoas com traços de falso magro tendem a ser pessoas o quê? Mais fechadas, mais criativas, aquelas que ficam ali, que parece que o povo fala, ai, fulano de tal tá no mundo da lua, entendeu? Outra coisa, vamos para o compulsivo emocional. Olha a dor, olha que interessante. Tem as características aqui da cabeça, olhos, boca, né? Mas a dor, abandono. Então, quantas pessoas a gente não vê chegando nos consultórios, nas clínicas? Ah, eu sou muito ansiosa, eu tenho fome emocional. Ah, eu como por conta de ansiedade. Ah, porque eu como, a minha fome maior é à noite. Ah, porque eu consigo fazer tudo bonitinho de segunda a sexta, mas avacalho sábado e domingo. Gente, a dor do compulsivo emocional é abandono. Então, o que ele vai sentir? Na maior parte do tempo, ele nem sabe disso. A comida para ele é onde eu vou confortar a minha dor. Ah, será que eu tô com fome? Ele não sabe disso, gente. Então, isso aqui que é mais lindo, ele não entende disso. Então, eu vou falar assim, ai, meu Deus, eu preciso comer, eu preciso de um doce todo dia. Só que, na verdade, ele se sente o quê? Abandonado. E o que nós olhamos mais no emagrecimento comportamental, além de corpo, mente e energia, é o ambiente. Então, se ele, de repente, vive num ambiente em que todos os amigos o acolhem, ele chega para trabalhar, tem sempre um oferecendo um biscoitinho, uma rosquinha, um bolo, ele não vai falar não. Por quê? Porque ele precisa se sentir acolhido. E é muito interessante, porque aí você começa a falar assim, olha, não é isso? São aquelas pessoas comunicativas, sensíveis, expansivas. Ai, para mim tá tudo bem, eu tô ótima comigo, ótimo com o meu corpo. Mas ele tem uma fome que ele não controla. Por quê? Porque é alguma dor relacionada a abandono, formada lá naquelas fases que eu falei. Então, olha que interessante. O compulsivo emocional, então, tem situações favoráveis, tem situações desfavoráveis. Esse aqui é o nosso terceiro perfil, que é o alto risco. Então, percebe o corpo? Gente, olha que interessante. Eu tenho o falso magro, eu tenho o compulsivo emocional falso magro, que é bem magrinho, né? O compulsivo emocional, que é o bonequinho Michelin, que a gente fala que é aquela gordinha fofinha, que olha que interessante, um dado aqui que me veio. Sabe que o corpo dessa pessoa, gente, ele é propício para receber um abraço. De repente, você tem um paciente que você vê que ele não gosta do toque. Por quê? É uma característica, por exemplo, do falso magro. Mas o compulsivo, olha, é o gordinho, é o fofinho, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de querer estar ali. Então, o próprio corpo se amolda. Eu não preciso ser acolhido? A minha dor não é de eu ser abandonado? Você quer ver um exemplo de como se formou, de como chegou a essa característica? Claro, gente, nós estamos falando aqui numa análise a grosso modo, para que tenha um entendimento rápido aqui. A dor do falso magro, por exemplo, tá? O falso magro, ele traz essa rejeição. Isa, de onde vem essa rejeição? Quando foi feito esses estudos do Reich, em que o trauma se expressa no corpo, foi estudado que no útero da mãe, que era um processo em que a criança tinha o quê? Quando ela estava lá bem pequenininha, a parte do meu sistema nervoso, né? A cabeça, a grosso modo falando. E às vezes a mãe estava lá ansiosa, preocupada, às vezes ela tomou um susto, às vezes ela nem sabe o que foi. E aquele útero, que num primeiro momento o feto ali, o embriãozinho, ele sente que ele é um útero irrigado, com sangue quentinho. A mãe com um sintoma de ansiedade, por exemplo, ela promove uma contração, aquele útero passa a ficar, vamos assim dizer, frio, e a criança fica assim, né? Claro, gente, aqui para explicar, né? Como se ela pudesse se expressar dessa forma. Ai,
Minha mãe tá me rejeitando. E aí ela fica quietinha, ela nem mexe mais. Primeiro trauma, tá? Compulsivo emocional, que é esse aqui, né, do bonequinho Michelin. Como que forma um exemplo de trauma? Aquela criança que está lá chorando na fase de amamentação, que ela queria, ela estava com calor, ou ela estava com frio, aí ela chora. Ou ela vê que a mãe dela saiu para trabalhar, e na verdade ela não queria a mãe dela trabalhando, ela queria a mãe ali. Quem toma conta da criança entende aquilo como fome. E, meu Deus, olha só, eu tenho uma associação que o meu desconforto emocional, ele é compensado com comida. Então, olha que incrível. As características dos traços, né? Eu tenho muita energia na boca. Olha, então eu vejo nos lábios, eu vejo no meu corpo. Então, se ela faz essa associação, ai, gente, mas na verdade, eu só queria minha mãe, tá, taca a mamadeira. Ai, na verdade, eu só estava com sono, mamadeira. Ah, eu só estava com frio, mamadeira, comida. Acabou. Aquele adulto que não resolveu esse conflito, ele cresce com essas características. E no primeiro momento que ele vai viver num ambiente com um desconforto emocional, uma sensação de que ele foi abandonado, aí você vê isso, gente, nas características no dia a dia. Não só no emagrecimento, você vê desde profissional, em casa, com família, colegas de trabalho, não tem aquelas amigas, aqueles colegas de trabalho que são assim, ai, amiga, eu amo sair com vocês, aquela coisa, né? Ai, a gente tem que se encontrar. Gente, são características. Ou aquelas que se você chama e não chama ela, ai, nossa, ela fica para morrer. Ou aquele funcionário que, ai, não me chamaram para lanchar e ele fica super chateado. Entendam isso. É uma característica. E quando nós fazemos aquele teste do Slim Profile, em que eu mostro para o meu paciente que ele tem essa dor e que nós vamos resolver e ressignificar aquela dor relacionada que fez com que ele ganhasse peso, por quê? Porque a minha gordura, ela está ali, ela vai ter uma função, proteção, destaque ou força. É como se o paciente, ele tem uma dor. E aí eu coloco o quê? A minha couraça. E aí eu fico com o corpo mais gordinho, e aquela gordura esconde uma dor. Inclusive, muitos casos de pacientes que se mutilam, cortam, né, o corpo, porque às vezes a dor emocional ela está tão grande, tão intensa, que ele prefere sentir no corpo a tratar, ressignificar qual dor relacionada àquele trauma. Então é incrível, gente. Eu sou realmente uma apaixonada por esse tema. Ficaria aqui horas e horas falando, né? Mas o objetivo aqui é só trazer um primeiro conhecimento do que é emagrecimento comportamental e até como é o meu método de emagrecimento, o Mente Magra, ele é totalmente de acordo com tudo isso que eu estou falando aqui. Esse aqui é o perfil alto risco. Até a característica do corpo são pessoas do quê? Que na vida adulta são desconfiadas. Elas sempre acham assim, o que será que fulano me deu essa flor aqui? Ela deve ter sido por algum motivo. Elas têm medo de ser manipulada. Por quê? Na infância, por exemplo, um caso muito comum. Come, filhinha, come, senão você não vai ganhar sobremesa. Come, senão você não vai passear. Come, se você não vai ganhar presente. Come, se você não vai isso, aquilo. A criança aprende, então, a ser manipulada. Então, cresce aquele adulto que, se ele está num ambiente, por exemplo, altamente competitivo, então ele já sempre tem um pezinho atrás com as pessoas. A tendência dele é ele falar assim, não, não, não.
antes que me passem a perna, eu vou ser mais esperto. Então, ele tem o pé atrás, ele detesta que mandem nele. Gente, está tudo no nosso inconsciente. Então, é aquele que tem uma dificuldade maior ainda de seguir uma dieta. Porque, pensa bem, ele conviveu com um trauma que era ser manipulado na infância. Chega na vida adulta, ele já é dono do nariz. Ele vai falar assim, gente, você quer saber se eu vou seguir dieta? Ninguém manda em mim, não. Não cresce um adulto disciplinado em relação à dieta. E se você não tiver esse conhecimento, como você vai tratar seu paciente? Como que você vai fazer com que ele realmente precise seguir? Ele precisa seguir um passo a passo. Porque aqui nós não estamos excluindo as outras áreas, os outros profissionais. Não, nós estamos trazendo o quê? Luz. Algo que ninguém tinha ainda atentado. Por quê? Emagrecimento comportamental, apesar de já existir há anos, é só agora que começou a haver todo esse movimento através do Instituto. Ó, mais um perfil. Ó, a dor, manipulação. Então, ó, como que eu vou ter um recurso, né? Se eu detesto ser manipulado, eu vou ser líder, vou ser motivadora, vou ser negociador. Tudo isso para evitar que as pessoas me passem para trás. Ou ainda, eu tenho mulheres empreendedoras ou homens que estão em cargos de grande destaque na empresa, na política. E o que acontece? Olha só, nunca podemos esquecer, ambiente. O que vai exigir dele? Ah, que ele apareça. O que mais? Que eu tenho que ser grande. E aí, olha que perfeito, a gordura servindo como proteção, destaque ou força. Olha que incrível isso. Então, eu vou ter, nossa, e aí ele não sabe, porque a mente, o inconsciente dele é quem fala. Se a gente só sabe 5% é consciente, 95% é inconsciente, nossa, ele vai falar que ele quer emagrecer, mas o inconsciente dele é a seguinte mensagem: ó, você tem que ser grandão, ó, para você ser o melhor líder, melhor negociador. Tá vendo como é que é incrível, gente? Eu realmente sou suspeita, né? Perfil pesado, olha aí, esse aí é o perfil que ama seguir um passo a passo. Mas a história dele também em relação a trauma é algo muito interessante. Esse perfil é formado ali na fase que a criança já fez o desfraude, né? Ali naquela fase, até de formar o esfíncter. Ele está aprendendo a fazer xixi, cocô, tirando a fralda. O que acontece aí? Gente, se em algum momento aquela criança foi submetida a uma humilhação, tipo, fez xixi no lugar errado. Nossa, que horror, hein? É burro, já expliquei. Olha o trauma gerado. Outra situação, e as situações que eu trago aqui de exemplo, gente, são de pacientes, tá? Não é situação de estudo só, não. Outra situação, criança tá lá, um menininho na infância, e aí tá na frente dos coleguinhas, tava nadando com todo mundo, aí tira a mãe e chama, meu filho, vamos trocar de roupa. Aí vai lá o menino, tira a cueca, e aí os priminhos começam a rir, falam, ai, que tem um piu-piu pequeno. Gente, isso pode gerar um trauma na criança. E a criança, ela aprende o quê? Que antigamente ela fazia xixi e cocô e ninguém humilhava ela. Depois passa a humilhar. Ou antes, ninguém ria dela. Pelo contrário, todo mundo dava amor, carinho. E aí vira criança e fala assim, caramba, eu não posso me expressar. Então, o perfil pesado é aquele paciente que vai chegar e vai falar assim, doutor, Nutri, eu não como. Eu nem tenho fome de manhã. Mas ele está acima do peso. Por quê? Porque ele suporta muito, ele tem sentimento, a dor, só que a dor, ele morre de vergonha de ser humilhado. É aquele paciente que, se você faz uma prescrição,
e acontece alguma coisa e ele não consegue seguir, ele nem volta para a próxima consulta. Ah, ele está na academia, ele não consegue fazer, ele nem volta. Porque é uma dor para ele. Então, até o corpo dele é quadradinho, né? Por quê? Porque ele suporta pancada. Enquanto o compulsivo emocional, ele está sempre se sentindo abandonado, é aquela pessoa que tem que estar sempre com um biscoitinho na bolsa, a balinha. E aí, o processo... Olha que incrível, o meu processo de dieta, de reeducação alimentar, ele não pode ser o mesmo. E quando eu falo, ai, não, mas eu fui lá, eu tive uma prescrição individualizada, de acordo com o seu perfil? É essa que é a questão. Porque só olhar o aspecto corporal, ela é individualizada. Ah, eu tenho 80 quilos, eu tenho 60, eu escolhi comer isso, eu escolhi comer aquilo. Tá, mas e a dor, e o trauma? Por isso que fica o efeito sanfona, porque ele se força, se obriga a emagrecer num primeiro momento, a dor não foi solucionada, por isso que a bariátrica é uma questão muito complicada, eu vou lá e corto o meu corpo, e aí como é que eu faço com a minha dor? Porque eu cortei o corpo, já que a gente está falando que Reich entende como sendo couraças de proteção, caramba, eu cortei o corpo, ai, e agora minha dor apareceu. Então, aí nós temos os casos de bariátrica, além da pessoa voltar a engordar, ela pode desenvolver, né, outras bebida, né, a própria fato de gastar compulsivamente, porque eu vou desviar o foco ali daquela dor. Sexo, né, tem todo um histórico, um processo aí da bariátrica. Mas é a mesma coisa, são dores. Então, esse aqui é o meu quarto perfil, né? Ó, dor, humilhação e recurso é aquele, ó, aquele paciente que vai querer um passo a passo, aquela pessoa que você está num congresso, ele vai querer anotar tudo, é aquele aluno que na aula ele está sempre, não repete, ele quer seguir, gente. Ele é ótimo para emagrecer, ele é ótimo para vários procedimentos, porque ele quer seguir. Só que sabe-se lá a dor, o trauma, não é mesmo? A mente, ela não, ela simplesmente quer proteger. Então, eu vou ter um perfil. E esse aqui é o meu último perfil, que é o estético. Então, são mulheres, né, altamente sensuais, homens altamente sensuais. É aquela mulher que está acima do peso e ela tem a cinturinha fina e ela é linda. E claro que, né, não usando de forma pejorativa, tá, gente? Mas é aquela expressão que é feia, né? Que todo mundo fala, ela é linda de rosto. Nossa, é péssimo isso aí. Mas falando aqui de expressão corporal, do que acontece é o biotipo. Então, a estética tem uma dor. Qual que é a dor da estética? Né? É aquela fase da criança que, se ela for menina, ela tem o pai como herói. Então, ela é a princesinha do papai. E se for o menino, ela tem uma identificação muito forte com a mãe. Sendo menina, o pai, eu idolatro a figura, né? É a princesa, é meu amor. Só que na hora de dormir, o pai vai ficar com a mãe. E a criança, então, começa a desenvolver aquela triangulação. Nossa, aquela sensação de que foi traída, de que foi excluída. Então, ela vai querer o quê? Ser cada vez mais perfeccionista naquilo que ela está fazendo. Cresce um adulto com um conflito mal resolvido. Gente, ninguém faz por querer, tá? Aqui nós não julgamos pai, mãe, criação, quem foi que esteve com aquela criança. São perfis que podem ter problemas de emagrecimento por algumas questões. Por exemplo, mulheres que sofreram abuso no relacionamento, tá? Abuso psicológico no relacionamento. Ela vai aumentar o peso como forma de proteção, de suportar aquela dor, tá bom?
Mulheres que foram abusadas, às vezes, sexualmente, também. O medo de eu ser abusada de novo vai fazer com que a minha mente entenda que, eu preciso da gordura ali como uma forma de me proteger de toda aquela questão, de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento. Então, você já imaginou? Gente, eu vou lá emagrecer, eu quero só um papel, né? É uma dieta aqui, ó, papel. A dieta faz essa leitura, gente? Essa aqui é a questão, não faz. O papel sozinho, ele não faz essa leitura. Isa, eu faço terapia há anos, mas lá na terapia você pode tratar todas as questões, mas a questão da obesidade, como ela é tratada aqui no emagrecimento comportamental, você vai muito mais rápido, porque você vai descobrir qual é a dor, qual é a causa da obesidade. Você vai saber que aquilo se expressou no seu corpo. Então, você tem a ciência ao lado de tudo aquilo que a gente está conversando. E mais, né? Teve um exemplo, tenho paciente que trabalha em ambientes altamente competitivos. E, até caiu aqui, e ambiente competitivo, nem sempre, o inconsciente dela é o seguinte, caramba, só tem homem aqui, se eu ficar gostosa, eles vão me assediar. Se eu trabalho no hospital e eu desperto olhares, por exemplo, hospital, loja, qualquer lugar, consultório, supermercado, padaria, qualquer lugar, gente, que é uma mulher que às vezes ela é mais sedutora no corpo, caramba, como que eu vou ficar gostosa? Eu posso sofrer assédio. Ou aquela mulher que precisa. Eu tenho uma paciente que ela mora fora do Brasil. Quando ela chegou lá, perguntaram para ela: você é brasileira, você sabe sambar? Gente, aquilo foi tão ofensivo para ela naquele momento que a mente dela só fez uma coisa: eu vou engordar, porque eu vou ser respeitada por quem eu sou e não pelo meu corpo. Então, isso é uma questão muito séria. Sem falar o seguinte: medo. A nossa mente, ela vai estar sempre procurando nos proteger. Eu tenho a minha mente consciente e a minha mente inconsciente. Eu nunca posso esquecer que eu tenho a minha formação, eu tenho meu neocórtex e eu tenho meu cérebro límbico. Então, a tendência e o meu cérebro reptiliano. O que acontece? O cérebro reptiliano é responsável pela nossa sobrevivência, a grosso modo. Então, eu estou há anos naquele sofrimento, há anos fazendo dieta. Ele já entendeu, ok, ela sobrevive bem assim. Eu venho com uma informação nova, eu tenho que passar pelo fator crítico para ver se aquela informação nova vai ser prejudicial ou não. Então surgem os medos, mas eu tenho medo de emagrecer, mas o paciente ele não sabe disso. Com falas bobas, Isa, eu já estou mais velha, nossa, emagrecer só um pouquinho, tá? Não quero ficar muito flácida, não. Pronto, já criei uma crença. Que eu tenho que ficar com um pouquinho de gordura, né, no corpo, porque vai que eu adoeça. Aí eu não aguento nem uma cama de hospital. Crença. Então, imagina, um cérebro reptiliano que é o responsável, entre aspas, aí, pela nossa sobrevivência, um neocórtex que faz toda uma análise rápida, o meu cérebro límbico, que é o das minhas emoções, que eu tenho ali o meu inconsciente, que tem meus dores, meus traumas, e aí vem uma informação nova. Como eu vou emagrecer? Então, quando eu desenvolvi o Mente Magra, quando eu tive acesso a todo esse estudo de emagrecimento comportamental, eu fiz um programa em que eu pudesse aproveitar toda a minha bagagem como terapeuta vibracional e juntar com os conhecimentos do emagrecimento comportamental, com a análise Slim Profile, e eu me sinto muito segura, extremamente feliz de resultados realmente incríveis com pacientes que já tinham desistido de emagrecer, que não emagreciam, que estavam realmente ali numa situação que falava assim, meu Deus, eu já não sei mais o que fazer, porque no fundo, gente, ninguém quer ficar vivendo de dieta.
Dieta foi feita para ter início, meio e fim. Ninguém quer ficar passando restrição. Ah, hoje eu não posso comer isso, eu vou ficar na dor. Então, você cria na mente da pessoa a questão da dor. Ela vai ficar a vida inteira associando. Ah, mas para eu poder emagrecer, eu tenho que cortar o doce. Aí é dor. Sem falar que se eu tenho 60%, ou melhor, entre 60 e 70 mil pensamentos por dia, 90% do pensamento de hoje é igual ao de ontem. Como é que eu vou emagrecer se eu não fizer uma nova construção? Se eu entender aquela dor e ressignificar aquela dor. Como é que eu quero emagrecer da mesma forma que eu venho fazendo há anos? Entende como que é diferente você ter esse olhar? E é isso que acontece com o paciente. E é por isso que ele desiste. E é por isso que ele vai lá, ele vai mudando, ele vai mudando, ele vai mudando de profissional. E aí, por fim, às vezes vai até na medicação. Então, entender toda essa revolução que você vai fazer com o paciente no emagrecimento comportamental é incrível. Você vai mudar esse paciente não só... A gente fala, claro, eu tenho que falar que a pessoa vai emagrecer, não é isso? Ela quer ouvir. Só que ela vai sair dali muito mais transformada do que isso. Porque ela vai descobrir que ela tem um trauma, ela vai ressignificar, e aí acabou essa questão de efeito sanfona. A minha gordura, ela só existe porque eu tenho um ambiente que eu preciso daquela gordura para eu sobreviver naquele ambiente. Quando o paciente descobre isso, ressignifica, ele emagrece. Quantos não são os casos de mulheres? Ah, eu fiquei lá 20 dias fazendo jejum, cortei pão, doce, glúten e não emagreci nem 1 quilo. Não tem problema de tireoide, não tem problema metabólico, o que que foi? É a mente? É o trauma? Então, isso tudo é analisado. Toda essa questão. Então, é isso, gente. Perguntas, né? Vou parar a gravação aqui para a gente conversar um pouquinho. E eu quero ouvir também perguntas, dúvidas, né? O Mente Magra, ele é desenvolvido, são atendimentos individuais ou em grupo. Eu faço uma primeira consulta para saber qual é o objetivo, o histórico, e geralmente, após essa primeira consulta, né, o que acontece? O paciente faz esse teste e a partir do Slim Profile e esse teste patenteado, a gente desenvolve toda uma terapêutica. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. E vamos lá. Vou parar de gravar aqui, quero saber a pergunta de vocês. Beijo grande, obrigada.